Oi gente, bem-vindo ao canal, voltei hoje com outro vídeo falando quase uma sequência daquele vídeo que a gente falou um pouquinho sobre regressão de vidas passadas. Eu vi que deu uma interação legal, o pessoal gosta desse assunto, né? E hoje eu venho com a outra parte que eu falei que se conectava um pouco com aquele outro relato. Para quem não viu, eu vou deixar em algum lugar aqui, porque eu faço uma introdução lá e para ninguém ficar muito perdido aqui na sequência. Muita gente ficou interessada, me perguntou lá no outro vídeo como que faz, qual que é o profissional e tudo mais. Eu vou deixar nesse vídeo aqui também um link para vocês procurarem psicoterapeutas reencarnacionistas por região, próximo a vocês, para quem tem interesse em fazer isso presencialmente. Eu falei que também tem jeito de fazer à distância, que é outra pessoa regride para você e te dá o relato. Mas a forma que eu fiz foi presencialmente. Eu moro no interior de Minas, então foi com o terapeuta da região. Mas qualquer dúvida, vocês deixam aqui embaixo para mim e vamos lá. Bom, essa outra vida aqui, eu falei que ela tinha uma conexão com aquela última. Nessa sessão eu vi 3 vidas. E eu acho que eu devo ter uma facilidade de acessar alguma coisa assim. Mas no início da sessão eu tinha ouvido, eu falei com a terapeuta, né? Ela vai conduzindo. Gente, eu escrevi aqui umas 4 páginas que a gente precisa escrever todo o relato que ela manda o áudio pra gente, né? Mas aí no início aqui eu falo com ela que eu tô sentindo meu corpo formigando, eu estou sentindo como se estivesse rodando, e aí começa a vir alguma coisa. E aí ela falou pra ir relatando tudo que eu ia sentindo. E nisso eu não vi, eu senti como se fosse atrás de mim vozes, como se tivessem 2 pessoas discutindo. E é a vida dessa mulher que eu vou contar. Depois, ao invés dela se desenrolar, eu vi o primeiro relato completo, que é esse que eu relatei no outro vídeo. E assim que terminou, ela perguntou dessa mulher, dessa voz, dessa briga, que é essa vida de agora. Espero que não tenha ficado confuso. Então, essa de agora que eu vou contar, inicia com a terapeuta perguntando, tenta voltar à cena da briga. E a partir de aí vai se desenrolando aqui. Então, começa, depois de eu relatar isso, com essa briga no fundo, e aí eu já começo a ver uma imagem de uma rua de paralelepípedo, e nisso tinha um casal discutindo. Era como se fosse um término de uma relação, e essa mulher, que era eu, que eu me via nessa perspectiva, ela se sentia muito diminuída, ela se sentia indigna daquele relacionamento. É como se fosse alguém meio dependente emocional ali. E aí eu falei com a terapeuta, ele gosta de me diminuir. Ela fala que tá se sentindo culpada e ele foi embora. E é como se na cena ela ficasse ali parada, meio estarrecida. Depois eu relato com a terapeuta que eu fico com o corpo meio trêmulo, meio rodando, como se tivesse alguma coisa se movimentando, uma sensação física, né? E aí ela fala que é normal e ela vai conduzindo. E aí vem uma outra cena de uma outra vida, só para não ficar confuso, que eu começo a falar de um homem em cima de um cavalo, como se ele fosse um soldado. E aí a terapeuta me puxa de volta para a vida dessa mulher. Eu preciso fazer um adendo que para acessar a vida dessa mulher foi muito difícil. Ela sempre ficava puxando de volta, porque é como se eu não quisesse ver. E aí a gente consegue voltar lá para a rua, na visão. Ela fica ali parada sozinha, ela fica se sentindo culpada e tudo mais. E eu falo com ela que o período não parece muito distante. Depois tem um quarto, uma cama, debaixo dessa cama uma janela grande de madeira. E essa mulher, ela fica sentada na cama, mexendo num novelo, como se ela ficasse ali mexendo com essas linhas, alguma coisa do tipo. E nessas visões não tem um se desenrolar muito fluido. Ela vai puxando isso da gente, a terapeuta, né?
e a gente vai relatando aos pouquinhos. É bem demorado de fazer e não tem essa, pelo menos na minha experiência, não teve essa fluidez muito fácil para ver. É sempre a terapeuta conduzindo e puxando ali na sua visão. E aí eu falo com ela que ela tá ali sentada, que ela se sente indigna, que ela se acha menor, por isso ela se conforma, ou seja, como se ela nem se sentisse digna mesmo. Eu falo que também que o quarto não é muito iluminado, e aí eu preciso fazer uma outra pausa. Vocês conhecem, alguém aqui conhece uns vídeos aqui do YouTube que tem esse tipo de regressão também, só que você mesmo fazendo sozinho, não sei se alguém já viu, já fez. E há um tempo atrás, em meditação, eu tinha feito essa experiência sozinha, só que eu não tinha dado muita bola, assim, eu fiz por curiosidade, mas sem muito foco ali, que nessa meditação veio, eu achei que fosse da minha imaginação, mas nessa experiência veio uma senhora nesse quarto que eu vi na regressão com a terapeuta, sentada numa cadeira, balançando e fumando. Só uma imagem. Só que aquilo ali não se desenrolou, só ficou essa imagem e acabou. E aí eu contei isso para a terapeuta e a gente volta aqui para esse mesmo quarto com essa mulher jovem. Aí a terapeuta vai puxando e pulando, né, as etapas para você ir contando. E aí eu falo que a mulher tá nessa casa e que eu não tô conseguindo acessar. E aí ela vai facilitando, né, falando calma, é só uma lembrança. E ela vai te conduzindo de um jeito que vai extraindo de você as visões, de certa forma. E aí eu falo que minha mão tá um pouco formigando. E aí ela fala calma e tudo bem. E aí eu relato que tem um homem me puxando pela mão. É como se fosse uma festa, um evento, uma coisa social. E me remete aos anos 70, 60, 70, que tinha aquelas roupas calça de boca de sino, e aquelas roupas com estampas, aquelas coisas. E esse homem é alto, loiro, ele tem um cabelo longo e liso, um pouco no ombro assim, e aquela aparência meio fina, lábios cerrados, finos. E essa mulher é bem mais baixa que ele, e nisso eles estão com rostos descontraídos ali, naquele momento festa, né? E eu falo com ela que esse homem tem uma energia esquisita, que ele é cheio de alguma coisa esquisita. E eu falo também que ele não é mau, que ele é cheio de traumas. E essa moça aparenta ter uns 20 e poucos anos. E aí ela me pergunta se é a mesma moça, né? Do começo. Eu falo que sim, que me repete que é a mesma moça, que ela só queria diferenciar se eu tava falando da mesma existência ali. E essa imagem da atriz, né, da Rachel, eu esqueci o nome dela, gente, que eu deixei aí na capinha, é porque me lembrava esse tempo na imagem. É como se fosse aqueles cabelos meio antigos, assim. Ela não tinha um rosto igual, mas me lembrou um pouco ela, quando as mulheres usavam aquelas calças caqui, sapatilha, aquele estilo, assim. E eu falo que essa moça tinha o cabelo castanho, um pouco médio, assim, tamanho médio. E aí eu fico com muita dificuldade ainda de acessar. E aí ela vai facilitando, né, a terapeuta. E eu continuo falando que ela se sente indigna, que ela tá na caverna dela, que ela tá no buraco dela. Ou seja, depois eu falo com ela que essa situação da festa era uma lembrança. Essa mulher ainda estava ali naquele quarto lembrando dessa situação, dessa festa. E passa muito tempo dessas repetições de eu falando desse sentimento de se sentir indigna, que ela tava com raiva, mas era dela mesma. Então ela passou um tempo ali curtindo aquela dor, de certa forma. Depois vem uma outra cena que ela vai facilitando e eu relato que tem uma varanda e que eu falo com a terapeuta que essa varanda me lembrava a casa do meu avô. E aí ela me falou que o cérebro vai fazendo essas conexões do que é familiar, né, ou do que se parece, para facilitar ali na visão, mas não quer dizer que seja o que tenha sido nesse lugar ou dessa forma. E aí essa mulher tá um pouco mais velha nesse decorrer,
e tem uma criança no colo dela, ou seja, ela teve um filho e ela tá ninando o filho e ela tá olhando para trás assim, mostrando o filho para alguém, mostrando que o filho dormiu, que o filho pegou no sono, aquela imagem de mãe assim. Nisso eu falo que ela tá com umas roupas antigas, meio feias, meio largas, assim, de quem teve criança há pouco tempo, há uns anos atrás, que era um pouco assim. E a terapeuta pergunta se ela ainda se sente culpada, indigna, e ela fala, e eu falo, ela não acessa mais isso, ela não quer lembrar. Nisso ela brinca com a criança e ela fala com uma pessoa, e aí me vem um outro homem, que quando vem um pouco essa cena dela interagindo com esse homem, que é o marido dela, supostamente, e aí vem essa figura da imagem que eu lembrei um pouco dessa calça caqui, aquela moça magrinha e aquelas roupas com sapatilha que usava antigamente. E nisso ela levanta, quando você levanta o pé assim para interagir com outra pessoa, para ser carinhosa ali na situação dela, essa varanda e esse marido, um flash. A gente tá ficando confuso, eu sou confusa, né? E aí ela tá ali cuidando do menino, pula um pouco a cena, o menino já tá um pouco grande, e aí mostra esse menino correndo ali em volta, ela brincando, coisas do cotidiano. Eu falo que ela está resolvendo coisas do cotidiano, parece uma dona de casa de alguma época, e ela tá feliz nesse momento, ela se sente mais forte ali, mais empoderada de certa forma. Ela não gosta de acessar muito o passado, então tem sempre esse mesmo padrão de não gostar de acessar o passado, não gostar de resolver o que tá ali de alguma forma, os traumas dela. E nesse momento que ela pede para eu avançar um pouco, o tempo todo, né, ela vai conduzindo pra gente ir avançando no tempo daquela pessoa que a gente tá vendo. Ai, tô toda torta este lugar. E aí eu vejo ela chorando, um rosto desfigurado, como se ela estivesse vendo alguma coisa muito ruim, e muito desesperada, gritando e tentando alcançar alguma coisa. E aí eu relato isso para a terapeuta, só que eu não consigo relatar o que ela tá vendo. Mas o que eu sei que ela viu, embora eu não conseguisse ver? Eu não consegui acessar na visão, mas eu consegui acessar de alguma forma na informação. Ela viu o filho dela morrer. Vocês lembram do outro vídeo? Então. Só que eu não conseguia acessar de fato a cena do filho morrendo, mas esse desespero era ela vendo o filho morrer. E aí, em seguida eu vou relatando que ela grita, chora, esperneia, eu usei essa palavra, tenta puxar com o braço, eu não entendi como nem onde. E aí ela soca o peito do marido dela em desespero, naquela cena de desespero, como se fosse para fazer alguma coisa. E o marido tá frio, é como se ele estivesse vivendo a dor dele de um jeito mais prático. Eu usei um pouco essas palavras também. Ele tá com os lábios cerrados, de quem tá sentindo aquela dor, mas não do jeito que ela expressa a emoção, né? A emoção dele é mais contida ali. E nisso a imagem retrocede, ela pede para voltar um pouco, só que aí o que vem para mim era uma outra imagem, quando essa criança ainda estava com ela, da criança, ou deles pensando em ter outro filho, a criança pedindo um irmão, aquela coisa de cotidiano com criança. E em outras imagens, vocês vão perceber que fica muito bagunçado a ordem das coisas. E aí Opa, chutei a câmera. E aí eu falo com ela que ela volta no tempo, ela lembra de alguma coisa, depois a imagem vai pro futuro, pro passado e fica uma bagunça. Mas eu entendi aqui que ela, nesse voltar, nesse ir e vir de imagens, tem uma outra imagem que um pouco antes dessa cena, ela tá sentada no sofá esperando notícia. É como se o filho tivesse saído para fazer um passeio, não tivesse voltado ainda e ela estava angustiada ali esperando. Vocês vão ver que está muito confuso essa leitura, mas é porque foi muito difícil acessar e que é como se eu não quisesse em algum nível acessar a vida dessa mulher.
E aí eu demorei para fazer o vídeo porque eu não tinha ainda escrito o relato todo à mão, que a terapeuta pede para fazer. Porque eu fiquei postergando também. Então talvez seja algum outro tipo de sentimento de não querer ver. Isso se repete muito na leitura toda. Gente, a imagem tá toda diferente porque meu tripé quebrou. Eu fiz uma gambiarra aqui e vou voltar. Ai, ninguém vê. Como é difícil gravar. Curtam o vídeo, por favor. Continuar. E nesse relato, nessa questão do filho ter morrido e tudo mais, de eu não ter relatado isso para terapeuta de forma muito específica, mas de ter acessado de outra forma, eu falo que é como se ela tivesse ficado com uma mágoa do marido pela forma que ele vivenciou a dor dele, do jeito prático dele, como se essa praticidade dele, embora na visão ele estava sofrendo, mas é como se tivesse criado uma distância entre eles. E aí eu falo, depois que avança um pouco aqui no tempo, que essa mulher, que eu vejo ela, né, sentada num canto, num degrau de uma escada, num canto da casa, fumando. Ela começou a fumar. Depois avança um pouco e aí eu vejo ela novamente fumando ali num... É como se ela estivesse tentando ali continuar a vida dela. E aí eu vejo ela num banco. Tem pessoas próximas, mas ela está sozinha num banco ali numa situação social, talvez. O marido tá com outras pessoas bebendo e ela tá sozinha nesse canto fumando. Tem um gramado como se fosse um parque. Eu não entendi o que que era, mas era essa a visão que veio. E aí depois eu vejo ela novamente. Nisso ela tá com o cabelo preso em alguma parte da casa dela. Ela e o marido, né? O relato que eles estão distantes. É como se ela tivesse conformada, mas ela traz aquela apatia, como uma pessoa com depressão que perdeu ali a vontade de viver, tá só sobrevivendo. E aí eu escrevi aqui e relato para terapeuta, que ela pergunta como que ela tá e a questão do filho. E aí eu falo com ela, ela bloqueou. Ela não quer pensar. E aí eu vejo na sequência, sempre que eu falo na sequência, é a terapeuta pedindo para avançar um pouco no tempo. Ela tá de mãos dadas com o marido em alguma outra situação e ele pedindo para ela parar de fumar. E ela tá mais tranquila, entre aspas. E eu falo que não tem ali a criança, né? E de alguma forma tá tudo bem, entre aspas também, que ela tá sentada no sofá dando de mamar. Só que aí depois eu relato que, na verdade, ela tá lembrando. Fica contraditório, né? Ela não quer pensar, mas aí, ainda assim, vem as lembranças, não tem como, na mente dela. E aí fica também essa questão com o marido dela ter prometido melhorar, dela ter prometido parar de fumar e disso não se cumprindo. E aí eu falo, ninguém entende a dor dela. Ela se sentia dessa forma. E aí, avançando aqui um pouco mais, eu vejo ela com um vestido, como se fosse uma festa, um vestido avermelhado, numa situação social, bebendo alguma coisa, e ela tá conversando com um rapaz mais novo que ela, como se fosse alguém familiar para ela, né? Alguém que ela conhecesse. Ela tá levando a vida e ela está anestesiada. E aí eu falo que ela caminha até a mesa do marido e a situação não se desenrola. É só um flash dessas imagens que não consegui fazer conexão. E aí depois vem ela senhorinha, ela velha. E aí eu falo que ela não tá amargurada, ela só tá ali velhinha, contemplando. Nesse momento o marido já faleceu. Eu acho que ela nunca parou de fumar. E ela não é triste, ela é madura. É como se ela tivesse colocado todas as lembranças ruins de todos os processos em algum canto ali do inconsciente dela. Ela nunca resolveu nada, essa mulher precisava de terapia. E as mágoas nunca se desenrolaram, porque ela nunca quis acessar nada, ela sempre fingiu que não existia na medida do possível. E aí depois, um pouco mais, o que eu fui observando, que ela foi
envelhecendo sempre ali naquele canto, naquele quarto. E aí eu vi coisas ali do cotidiano, como se tivesse também uma pessoa mais jovem que ela tratasse como filho. Eu não sei se era necessariamente filho, eu acho que era alguém que havia como mãe, algum parente, alguma coisa assim dela, que ajudava a cuidar dela, porque ela já estava muito velhinha aqui nesse se desenrolar. E no finalzinho aqui ela fica lembrando muito do passado. E aí ela falece dormindo. E aí eu relato para terapeuta, tá muito frio, tá frio, tá frio. Depois, né, desse desencarne. E aí já pula, ela já pergunta o que acontece em seguida. E eu falo, a mãe veio receber ela. A mãe estava no quarto esperando esse desencarnar dela. E aí ela vai embora com a mãe de mãos dadas e na figura é como se ela fosse criança. Então eu interpretei de que ela estava precisando ser cuidada. E aí essa forma da criança que a gente interpreta na espiritualidade é só esse abraço de mãe, essa necessidade ali de ser cuidada depois de muito tempo. Essas formas que a gente vê no mundo espiritual de alguma forma é só pra gente conseguir interpretar com a nossa realidade. Mas a forma não importa muito, é mais o estado de espírito que veio um pouco pra mim. E aí a terapeuta vai conduzindo ainda, e aí ela fala que ela tá num lugar agora quente e tranquilo, que agora ela se sente protegida, e que agora ela tá com o filho nesse lugar. E que ela fica num lugar que tem outros parentes na espiritualidade, como se fosse uma casa ali, e que agora ela consegue ficar com o filho, que agora ela aparenta uma forma mais de adulta, só que mais descontraída, não de idosa, de uma pessoa de uns 30 anos, por exemplo. Eu falo que ela se parece com uma cigana, não sei porquê, e que tá tudo bem com ela, que ela cuida do filho, que não existe mais aqueles sentimentos, que é como os sentimentos ruins, né, que a terapeuta perguntou ali em toda a condução, que ela entende que era necessário e interrompe essa vida. Agora, uns adendos que eu preciso fazer. Primeiro, vocês lembram lá no outro relato que o filho viu a mãe morrer. E nesse daqui, ela viu o filho morrer. Ela, né, o desenrolar ali do espírito, que seria eu, ela viu o filho morrer. E nessa existência, ela nunca acessa nada, ela nunca ressignifica nada, ela nunca perdoa de certa forma, ela nunca encara o passado, todas as dores com as quais ela passa, ela sublima, ela finge que não existiu na medida do possível, mas fica a mágoa, porque ficou uma pessoa ali em vários momentos da visão, amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa que contempla a dor ali de alguma forma, como se fosse um pouco vitimista, de certa forma, mas era o que ela conseguiu fazer naquele momento com as dores dela. Naquele momento eu falo naquela existência. Essa questão de não ter visto a cena do filho, como o filho morreu, embora pelo rosto dela me pareceu alguma coisa trágica, vem também dessa dificuldade de acessar, é como se refletisse, né? Eu com dificuldade de acessar e algo que ela nunca acessava, ela nunca queria ver. Então faz um pouco essa conexão. E eu senti muito uma vida de resgate. Em todos os momentos, resgate. E uma outra coisa que eu contei pra terapeuta foi que eu reconheci pessoas atualmente com a mesma energia, com aquela carga daquela vida, daquela e da outra também, do primeiro relato. Ela falou que não é o propósito, que geralmente a gente não reconhece, mas eu senti que podia ser, embora não o resgate é sobre mim, não sobre outras pessoas, mas eu fiz conexão com algumas pessoas que eu conheço.
Eu não vou entrar muito no assunto, mas eu achei curioso também. Então é isso. Eu não espero que não tenha ficado confuso, eu sei que ficou confuso porque foi muito difícil de acessar e tinha esse ir e vir muito constante das imagens, do se desenrolar e da dificuldade também de ir contando para ela. No áudio, ele demora muito tempo, assim. Tem mais de 1 hora do áudio completo, porque eu falo muito, eu não sei, eu não tô conseguindo. Então, eu precisei fazer uma edição aqui para conseguir tirar a história dessas pausas muito longas que tinham. Então, foi um pouco difícil de acessar. E em seguida, a terapeuta já puxou aqui para... E aquele homem do cavalo, né? O soldado que eu vi, para se desenrolar essa outra existência aqui desse homem que eu vi também no meio dessa outra vida, dessas dificuldadezinhas. Mas aí eu vou contar num outro vídeo. No mais é isso. Curte o vídeo, compartilha quem tiver gostado, quem quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Eu vou deixar os links para que possam interessar aqui no box de descrição. Obrigada a quem viu até aqui e até breve.